Bem-vindo ao canal Despertar Harmônico, meus irmãos. Deus, a consciência criadora, o princípio de todas as coisas, o incriado, o eterno, a fonte de tudo que existe nessa e em todas as dimensões. Ele, além de ser uma inteligência suprema, ele é amor. Um amor total, um amor infinito, um amor que nós não conseguimos conceber, nós não conseguimos entender, mas temos que saber pelo menos que Deus, ele é amor. Deus é amor, Deus é inteligência, Deus é fraternidade, Deus é paz, Deus é harmonia. Deus é a vibração mais suave e ao mesmo tempo a mais estrondosa que existe nos universos. Por que eu comecei o vídeo falando assim? Estamos vendo os conflitos agora nesse momento que estão eclodindo em vários pontos do planeta. Alguns que não são mostrados porque não dão ibope e não comove as pessoas. Por exemplo, todo o continente africano. Mas especificamente eu quero falar agora nesse momento, porque o que está acontecendo agora, hoje é dia 15 de junho de 2025, o que está acontecendo na região lá do Oriente Médio. A questão de Israel contra o Irã e toda aquela dinâmica triste, toda a barbárie que acontece ali, naquela parte do planeta onde nossos irmãos estão se matando. É assustador ver os comentários, tanto em redes sociais quanto pessoalmente, mas principalmente em redes sociais, onde as pessoas acreditam que estão anônimas. Elas acreditam que seus comentários não têm nenhum impacto por ser apenas um comentário na internet, mas elas esquecem que seus comentários são vibrações emanadas para o universo. São vibrações, são pensamentos que, ao invés de serem ditos com a boca, são escritos ali com os dedos, digitando. Mas não deixa de ser uma emanação emocional, uma emanação psíquica. Dá para perceber o quão doente está o ser humano, o quão perturbado o ser humano se encontra em sua grande maioria. Como vemos, de um lado, pessoas defendendo uma suposta nação escolhida por Deus, uma nação aonde Deus batalha junto com ela, uma nação escolhida. E nos comentários, coisas como: Deus está ao seu lado, Israel. Acabe com todos os inimigos. Deus é o Deus da vitória. Você é a nação escolhida. E do outro lado, vemos pessoas defendendo psicopatas, terroristas, em nome de uma liberdade que não existe, só existe na imaginação dessas pessoas. Uma região que é totalmente inóspita a qualquer tipo de manifestação de liberdade. Liberdade religiosa, liberdade de opção sexual, a liberdade da mulher ser mulher. E é louco, perturbador ver as pessoas defendendo esse lado em nome de um povo livre, um povo que se encontra refém de um grupo terrorista, um povo que se encontra refém de toda uma organização que quer simplesmente oprimir e reprimir qualquer tipo de liberdade. A liberdade do povo palestino jamais foi ponto de interesse de grupos terroristas, como o Hamas, Hezbollah e qualquer outro grupo que se usa da violência e se usa do escudo humano da população para poder comover o mundo.
em sua batalha que nada tem a ver com a liberdade ou da independência do povo da faixa de Gaza, do povo palestino, que sim merecem todo o nosso respeito. Temos que compreender que numa batalha, num conflito, nenhum dos lados está certo, nenhum dos lados está correto. Em um conflito, os lados que promovem a destruição, numa batalha de ego, numa batalha de orgulho, numa batalha de poder, numa batalha de dominação, não possuem a razão, não possuem a verdade. E ao invés dos ditos cristãos, dos ditos espiritualistas, orarem pela paz e entenderem que não existe um lado para para ser alvo de sua torcida, a torcida de um espiritualista, a torcida de uma pessoa cristã deve ser pela paz, não por lado A e nem por lado B, que ambos os lados, estou falando de seus governantes, de seus líderes, que colocam o povo como frente de batalha, colocam o povo como escudo humano para atingir seus objetivos escusos, seus objetivos nefastos. E as pessoas com preguiça de pensar, com preguiça de usar o cérebro, com preguiça de usar o senso crítico e o bom senso, resolvem escolher um lado ou outro. Um lado numa loucura, uma péssima interpretação de um Velho Testamento altamente modificado, onde mostra uma figura de Deus bélica, cruel e que se alegra com vitórias militares em campos de batalhas em épocas já esquecidas da humanidade, que hoje esses mesmos espíritos que se alegravam com as batalhas, com as vitórias nos campos de batalha, se alegravam com os massacres, hoje reencarnados do Brasil e em todos os pontos do planeta, vibram ainda na energia da guerra, na energia do conflito, e resolvem escolher um lado para poder torcer, já que eles não podem estar no campo de batalha. Se pudessem, lá estariam cometendo seus mesmos crimes perante a justiça divina. Não existe lado correto num conflito. Não existe lado para ser incentivado, aplaudido e muito menos associado a Deus. Deus não se compraz com a batalha, Deus não se compraz com o derramamento de sangue, Deus não se compraz com a luta, com o desespero, com a destruição, em nome de uma suposta fé ou de uma suposta liberdade que não é defendida da forma correta. Meus amigos, meus irmãos, eu não sou a voz da verdade, eu não sou uma pessoa pura para poder dizer o que você deve ou não fazer. Mas tome muito cuidado, porque suas palavras, suas intenções, não importa se você está falando ou se você está digitando numa rede social, quando você acha que o todo, o Deus, ele escolheu um lado no conflito, ou quando você acha que um grupo que espalha terror, que destrói famílias, tira a liberdade de mulheres, de homossexuais, de deficientes e pessoas de religiões diferentes, está certo? Se você acha que algum desses lados está correto, reveja seus parâmetros, reveja seus conceitos. Se você se diz cristão, se você se diz um espiritualista, você não deve, de forma alguma, tomar partido de um lado e nem de outro. Nosso dever, nossa obrigação aqui é vibrar na positividade, vibrar no amor, vibrar na paz e sempre fazer do nosso dia a dia um momento que nós possamos emanar energias positivas para o planeta, com atitudes positivas dentro de casa, no trânsito, no trabalho. Cabe a cada um de nós ajudar na limpeza da psicosfera desse planeta e não vibrar e escolher um lado dentro de um conflito militar. Deus não se compraz com a guerra.
É isso, meus amigos. Aumente a sua percepção do que é Deus, da sua percepção do que é certo, do que é errado. Pare de escolher lados. O único lado que as pessoas esqueceram de escolher é o lado da paz, é o lado da fraternidade, é o lado do amor, não o lado do míssil, o lado que tem mais poderio, o lado que está teoricamente certo ou errado. Isso é ego. Isso são resquícios de reencarnações passadas que ainda vibram em nosso campo, vibram em nosso corpo, porque nós somos um povo bélico, somos um povo violento. Estamos aqui para não continuar nessa vibração, mas para nos purificar, nos limpar, trabalhar isso e não alimentar mais essas energias conflituosas. Não existe lado certo quando cidades, pessoas, nações estão sendo destruídas. Reveja seus conceitos. Seja um cristão de verdade.